Quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 23. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 23, verso de número 1 ao 7. Nós estamos falando sobre os 7 julgamentos de Jesus até a cruz do Calvário. Nós falamos já sobre o julgamento de Jesus com Anás. Já falamos do julgamento de Jesus com Caifás. Falamos do julgamento de Jesus no Sinédrio. E hoje nós vamos falar sobre o julgamento de Jesus diante de Pilatos. Jesus é julgado por um governador romano, Pilatos. Isso mesmo, Pôncio Pilatos. E nós estamos fundamentando essa série na pergunta desse homem, Pilatos, no segundo encontro que ele tem com Jesus, quando ele olha para a multidão, depois de oferecer que ou Barrabás ou Jesus ficaria liberto à escolha da multidão, e a multidão escolhe Barrabás, e aí Pilatos olha para a multidão e fala assim: o que farei então com Jesus chamado Cristo? E por isso que nós temos caminhado nessa quaresma perguntando: o que nós estamos fazendo com Jesus chamado Cristo? E nessa quaresma nós temos colocado na nossa mente que não tem como, não tem como não tomar uma decisão sobre Jesus. Você pode tentar evitar, terceirizar, ignorar, mas a pergunta sempre vai voltar: o que você está fazendo com Jesus? O que você está fazendo com Jesus na sua vida? O que você está fazendo com Jesus? E hoje nós vamos para o julgamento de Pilatos. O primeiro encontro de Pilatos com Jesus, onde a palavra diz assim: levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos, e ali começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem que, pervertendo a nossa nação, impedindo que se pague imposto a César, afirmando ser ele o Cristo, o rei. Então Pilatos perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo isso. Então Pilatos disse aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo nesse homem crime algum. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: ele agita o povo, ele ensina por toda a Judeia, começou na Galileia e agora chegou aqui. Quando Pilatos ouviu isso, perguntou se o homem era galileu. Ao saber que Jesus era da região governada por Herodes, e estando este em Jerusalém naqueles dias, Pilatos enviou Jesus a Herodes. Até aqui, palavra de Deus para os filhos e filhas de Deus. Quem está comigo, diga amém. Querido, Jesus foi preso durante uma madrugada, foi levado para tribunais ilícitos durante uma madrugada. Depois pela manhã foi para o Sinédrio, que é o STF da religião judaica da época. E agora Jesus, ele é encaminhado para diante do governador de Roma. Você sabe que nesse momento o povo de Deus está sendo subjugado pelos romanos. A nação que dominava eram os romanos. Então eles levam Jesus para o tribunal romano. E é interessante que eles acusam Jesus não só de blasfêmia. Por quê? Porque eles sabiam que Roma não executava ninguém por motivos religiosos. Roma não executava ninguém por motivos religiosos, ligado à religião judaica. Por isso eles mudam a acusação. Eles dizem no verso de número 2, que eles encontraram esse homem pervertendo a nação, e proibindo as pessoas de darem tributos a César. E você sabe que Jesus certa vez chegou diante de uma moeda romana e falou: dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Eles estão distorcendo, por quê? Porque o objetivo deles era um só: levar Cristo à execução. Eles queriam que Pilatos visse Cristo como uma ameaça para o Império Romano. O Pilatos, governador romano da Judeia, esse que tinha autoridade de condenar alguém à morte, ele vai analisar o caso, mas ele percebe algo: Jesus não era culpado.
Pilatos tem a clareza de que Jesus não era culpado, mas ele não decide. Mesmo sabendo a verdade, ele não decide. A história que nós lemos diz que Pilatos pega Jesus, não querendo decidir, já sabendo que ele era justo, e entrega ele para Herodes. Ele acha um escape ali na lei, e ele entrega para Herodes, para que Herodes tomasse uma decisão. Por que eu estou falando isso para você, querido? Porque nós vivemos em uma geração marcada pela terceirização de responsabilidades. As pessoas culpam o governo, culpam a família, culpam a sociedade, culpam o seu passado, culpam o sistema e até culpam Deus nas suas decisões erradas. O marido tem culpado o seu trabalho pela falta de tempo com a família. Os pais têm culpado a escola pela educação dos seus filhos. O cristão culpa a igreja, o pastor, o líder, pela sua falta de espiritualidade viva. Mas a Bíblia nos mostra esse episódio onde um líder político tenta também terceirizar uma decisão moral extremamente séria. Extremamente séria. No texto do Evangelho de Lucas, Pilatos está diante de Jesus. E pasme, ele sabe que Jesus é inocente, mas ele não quer tomar a decisão, ele não quer assumir a responsabilidade de julgá-lo. Então o que ele faz? Ele faz algo que é comum hoje, e é comum desde o início. Ele tenta transferir a decisão para outra pessoa. John Stott diz o seguinte: a tentativa de escapar da responsabilidade moral é uma das características mais antigas do coração humano. E sabe por que ele está falando isso? Porque se nós olharmos para Gênesis, nós vamos encontrar um Adão falando assim: a culpa não é minha, foi a mulher que tu me deste. Uma mulher, sabe, falando assim: a culpa não é minha, foi a serpente que me enganou. Querido, não só culpamos Deus, mas culpamos o demônio, o diabo, por realidades que nós deveríamos assumir, por realidades que estão diante dos nossos olhos, por verdades que estão claras na nossa mente, mas nós queremos terceirizar. E esse texto nos ensina que não podemos terceirizar decisões espirituais. E por que eu estou falando de decisões espirituais? Porque Jesus não é um sindicalista. Jesus não é uma pessoa que está gerando movimento, não é um líder de movimento. Jesus não é um agitador. Pilatos está diante do Filho de Deus. Pilatos está diante do Filho de Deus. E sabe o que é estar diante do Filho de Deus? É uma decisão espiritual, é a decisão que você precisa tomar. Você não está na frente de um Jesus histórico, você não está na frente de um Jesus contado pelas historinhas dos seus pais, você não está na frente de um Jesus que é o maior filósofo ou sábio, você está diante do Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus, Ele nos deu a oportunidade de sermos chamados de filhos de Deus, porque um dia Ele se entregou na cruz do Calvário, por amor de mim, por amor de você. Então a decisão aqui não é por um político, a decisão aqui não é por um agitador, a decisão é como nós, é pelo Filho de Deus. Então o que nós podemos aprender nesse texto? Eu quero aprender aqui 3 verdades. A primeira verdade é que não é só conhecer a verdade, precisa decidir por ela. Fala para quem está do teu lado: não é só conhecer a verdade, tem que decidir por ela. Ei, Pilatos tem a verdade. O verso número 3 e 4 diz para nós que Pilatos tem claramente a verdade. Ele pergunta, ele conversa, e o texto diz que no verso 4 ele fala: eu não vejo nesse homem crime algum. Ele tem a verdade, Pilatos tem a verdade.
Mas mais importante do que ter a verdade sobre Cristo, sobre a sua vida, sobre os seus problemas, sobre a sua família, sobre os seus filhos, mais do que ter a verdade, é tomar uma decisão diante da verdade. Pilatos discerniu a verdade, mas não tomou uma decisão por ela. Pilatos, ele sabia que Jesus não era culpado, mas o problema de Pilatos não era falta de entendimento, não era falta de esclarecimento, não era, entender, buscar mais recursos para entender se aquilo de fato era verdade ou não. Não, ele não tem falta de entendimento, ele não tem falta de informação, ele tem falta de coragem. E sabe o que tem acontecido nesses dias? Falta de coragem. As pessoas estão vendo a verdade sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre sua família, sobre a sua espiritualidade, sobre a sua vida profissional, mas as pessoas querem terceirizar, elas querem fingir que a verdade não está diante dos olhos delas, elas não querem, agir à altura da verdade, elas não querem decidir pela verdade. Você sabe o que Cristo requer de você, você sabe o que é pecado, você sabe o que é mau hábito, você sabe o que é iniquidade, você sabe o que te tira da presença de Deus, você sabe como você tem que se portar como um cristão, mas muitas vezes nós temos a informação e não decidimos por ela. Não decidimos por ela. Ele sabia que Jesus não era culpado. Pilatos tentou ser neutro. Querido, preste minha atenção, tem algumas realidades que a gente não precisa nem forçar a amizade, nós não precisamos nem aplicar a palavra. Tem algumas realidades que a verdade está diante dos nossos olhos e a gente não quer viver ela. Muitas pessoas estão com crise na sua identidade, na sua sexualidade, e a palavra está falando, mas se a gente pensar de forma racional, não precisa nem usar a palavra, de forma racional, as pessoas conseguem entender que o que elas estão vivendo é uma distorção. Essa semana eu vi um vídeo de uma mulher nos Estados Unidos imitando um cachorro, e de repente o cachorro vai para cima dela, porque ela se diz cachorra. Aí quando o cachorro vai para cima dela, ela não age como um cachorro, ou como uma cachorra, ela age como um ser humano, tentando se livrar. Preste bem atenção, querido, preste bem atenção. Tem gente que está questionando a racionalidade, já não é mais nem a questão espiritual, é uma ideia racional, é você entender quem você é. A gente precisa entender isso. Agora, não é só entender, não é só ter a informação do Evangelho, é decidir pelo Evangelho. Há muitos que sabem o que é certo, mas não querem assumir essa posição. Sabem que precisam perdoar, mas preferem ficar com a mágoa. Jesus fala para perdoar 70 vezes 7. Jesus condiciona o perdão ao nosso perdão. Perdoe vou fazer na versão católica: perdoe as nossas ofensas, como nós temos perdoado os nossos, quem nos tem ofendido. Na nossa versão, perdoe as nossas dívidas, como nós temos perdoado os nossos devedores. Preste atenção. Está aí a condição do perdão. Você é perdoado por Deus porque você perdoa. Está na oração do Pai Nosso, uma das orações mais realizadas na terra. Mas a gente decide ficar com a mágoa, a gente decide ficar com a amargura, a gente decide ficar com o ressentimento. A verdade está diante dos teus olhos. Você não pode dizer que não há esclarecimento a respeito de perdão na sua vida, porque você encontrou Jesus. As pessoas sabem que precisam buscar Deus, mas ficam adiando, procrastinando. Queridos, os membros dessa igreja fazem um voto de ter o domingo como o dia do Senhor. Domingo é reservado para cultos públicos, é reservado para descanso. Agora tem hora que a gente, olha que interessante, a gente vai para alguns descansos, que a gente cansa, aí a gente chega em casa e fala assim: hoje eu não vou no culto não, né? Fiquei o dia inteiro lá na prainha, sol quente nas costas aqui, estou cansado. E eu pergunto para você: você fica 2 horas adorando a Deus na sua casa, quando você não vem no culto? Você fica? Você presta um culto ao Senhor? Porque eu não sei se você entende que isso é uma disciplina espiritual, como a oração, como o jejum, como a meditação na palavra. Você fica?
o culto é uma dedicação, é eu que estou dando o culto a Deus. Então a gente precisa parar de ficar procrastinando, colocar empecilhos para viver uma espiritualidade, porque a gente sabe que Deus quer que a gente busque Ele. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o teu coração. Você sabe que você precisa abandonar o pecado, mas você prefere negociar. Era isso que Pilatos estava vivendo. Então quando nós contextualizamos a atitude de Pilatos, nós percebemos que não é só Pilatos que sabia da verdade, mas não tomava decisão pela verdade. Muitas vezes nós não tomamos decisão pela verdade. O que eu estou aqui para falar para você é que conhecer Jesus não é suficiente. Você precisa tomar uma decisão sobre Ele. Você precisa tomar uma decisão na sua vida a respeito de Jesus. Porque conhecer Jesus nas faculdades você conhece, na rua você conhece. Muitas pessoas, se você perguntar se acredita em Jesus, acredito. Mas preste bem atenção, ter informação e decidir por Ele é totalmente diferente. E Pilatos precisava entender isso. A segunda verdade desse texto, que Pilatos mostra para nós, é que ceder para a pressão é um caminho para a terceirização. O texto fala para nós que o povo, as multidões, os religiosos, verso 5, eles porém insistiam cada vez mais. A multidão começa a pressionar Pilatos. Eles dizem que Jesus é um agitador, lá desde a Galiléia até a Judéia. Pilatos está sendo pressionado, querido. Aqui nós estamos vendo algo muito atual, porque há uma pressão, sempre uma pressão pública para que a gente haja segundo o comportamento desse mundo, segundo os hábitos desse mundo, segundo a cultura desse mundo. Deixa eu te falar, Pilatos começa a pensar mais em política do que em justiça. Ele decide negociar. A negociação é fruto de uma pessoa que não tem firmeza nas pressões que estão à sua volta. Toda pessoa que começa a negociar seus princípios, seus valores, sua fé, elas estão sendo pressionadas, e a partir desse momento ela começa a negociar, ela começa a terceirizar, ela começa a colocar no outro a culpa, e assim sucessivamente. Querido, o que eu estou falando para você é que quando líderes temem mais a reação do povo do que a verdade de Deus, esses líderes se tornam reprovados. E você lidera a sua casa, você lidera a sua família. Nós precisamos nos posicionar. Ano do posicionamento. Nós precisamos. Preste bem atenção. Não tem como. Você precisa se posicionar. Você precisa liderar a sua casa. Você precisa parar de negociar os valores. E deixa eu falar aqui, abro um parênteses. Querido, quem é que manda na tua casa? É você ou seu filho? Porque nós temos negociado com os filhos, e muitos têm negociado por troca do sossego. Quem é que manda lá? A Bíblia não exclui a varinha para corrigir, tá? A Bíblia não exclui. Você não precisa matar a criança, mas a varinha, ela é para correção. A gente precisa entender isso. Fecha parênteses. Abre parênteses de novo. Tem gente que não consegue viver porque, pastor, não dá não. Pastor, não dá para ir na igreja não, pastor, porque os moleques pegam fogo e correndo. Quem é que manda, querido? Quem é que manda? Fecha parênteses agora eu fecho mesmo. Sabe, hoje as pessoas buscam tomar decisões sob pressões sociais. Os jovens estão cedendo na faculdade por pressão dos amigos. Os cristãos estão se escondendo no trabalho por pressão. Pessoas que sabem o que é pecado, mas dizem assim, todo mundo faz. É a cultura do mundo. Agora você está fundamentado na cultura do mundo ou na cultura do céu? Porque se você pode até construir alguma coisa na cultura do mundo aqui nessa terra, mas deixa eu te falar, o que você construir aqui ficará. Porque para a eternidade só se constrói coisas eternas. Quem é o eterno? Jesus.
Quem é o eterno? Jesus. Então construa a sua vida sobre Jesus. A multidão não define verdade, o mundo não define verdade. Quem define verdade? Alguém que falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que disse assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É Ele, é Jesus de Nazaré, Ele é a verdade. Então, pressão da multidão não muda a verdade, não muda princípio, não muda valor. A maioria pode estar errada, entenda isso, como esteve, como escolheram Barrabás e não Jesus. Saber da verdade não é suficiente, tem que entender que você precisa tomar decisões sobre ela. Você tem que entender que a pressão não pode fazer você abrir mão dela, é preciso decidir. Eu termino com o terceiro e último ponto. A terceirização não elimina a responsabilidade. Pilatos, Jesus é Galileu? É Galileu. Manda para Herodes. Mandou para Herodes. Mas nós estamos no primeiro encontro de Jesus com Pilatos. Pilatos vai ter um novo encontro. Sabe por quê? Porque Pilatos pensou que estava terceirizando, mas deixa eu te falar. Quem acha que terceirizar uma responsabilidade, uma decisão, vai ser a solução para o problema que você está enfrentando, deixa eu te falar, mais cedo ou mais tarde o problema vai bater na tua porta. Pilatos falou assim: manda para Herodes. Ufa, estou livre, esse problema já não é mais meu. Ótimo, agora eu não tenho mais problema. Ei, Herodes olha e fala: não, manda de volta para Pilatos. Sabe o que eu estou falando para você, querido? Quando Pilatos entende, acha que a oportunidade de se livrar de Jesus era enviando para Herodes, ele acaba entendendo que isso era uma terceirização da decisão, e Pilatos sabia que precisava decidir, mas ele preferiu empurrar o problema para o outro, achando que o problema seria solucionado. Problema não se soluciona com terceirização, problema se soluciona a partir de uma decisão. A tentativa de você escapar da responsabilidade não elimina a sua responsabilidade, querido. Ninguém vai fazer o que você tem que fazer, ninguém vai fazer o que você pode fazer. A educação do teu filho é sua, a proteção do seu filho é sua, a construção da sua vida relacional, o casamento é sua. Quem escolheu foi você. Agora assuma em Cristo a responsabilidade sobre isso, e faça com que Cristo seja aplicado diariamente sobre as suas decisões. Não tenta terceirizar, porque se Cristo está presente na sua vida, deixa eu te falar, você tem propriedade, autoridade suficiente para trazer solução para essas realidades que muitas vezes confrontam a sua fé. Então, essa geração que tem terceirizado muitas coisas, tem terceirizado, por exemplo, a vida espiritual. Meu pastor ora por mim, minha mãe ora por mim. Eu vou lá na casa, posso usar a senhora, irmã Ditinha? Vou lá na casa da irmã Ditinha, que ela vai fazer uma oração forte, e eu vou sair de lá liberto. Você que não coloca esse joelhão no chão e ora para ver, não. Você que não vai meditar na palavra do Senhor e buscar a presença dEle, você vai ver, não. Querido, preste bem atenção, não dá para terceirizar, ninguém pode viver a sua fé por você. E uma frase que me marcou nessa manhã é que fé não pode ser herdada, fé é experimentada. Fé acrescentada, a gente ensina, mas se você não levar o teu filho a ter uma experiência com Jesus, mais cedo ou mais tarde ele vai abandonar a fé. Fé não é herdada. Tem muita gente que se diz: eu sou
protestante, eu sou evangélico, eu sou católico, mas não vive uma vida com Jesus, não vive o cristianismo que diz ser. Fé não é herdada. Tem muita gente presa a tradições da sua família, achando que vai ser salvo. Deixa eu te falar, se você não confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você não declarar na sua vida prática Jesus, ei querido, não haverá salvação para aqueles que não confessam Jesus, mas aqueles que declaram Jesus como seu Senhor e Salvador, esses serão salvos. Para de terceirizar a sua vida espiritual, para de terceirizar a sua família. Você é responsável na formação espiritual da sua casa. Querido, nós gastamos tempo para Esther decorar esse versículo. Hoje de manhã ela falou os 2 versos. Então foi uma hora a Anaeli, outra hora eu, outra hora. Peguei o álbum de figurinha lá da Bíblia. Se você não comprou teu filho, eu recomendo. Vamos lá, filha, vamos colar agora, vamos falar o versículo é esse. Você tem que gastar tempo. Você precisa conversar. E deixa eu te falar, converse com os teus filhos, e aqui eu estou abrindo parênteses também, sobre a sexualidade. Converse, querido. Nós falamos sobre a sexualidade, a igreja fala, se você acha ruim, já fique sabendo, nós falamos sobre sexualidade. Sexualidade a partir da Bíblia. Então quando ele vai para esses encontros, acampamentos, nós temos lá alguns momentos onde nós falamos sobre a sexualidade, porque o inimigo está atacando na onde? Na identidade e na sexualidade. Você precisa falar. Você precisa falar. Fale e ore. Eu fico orando, Senhor, dá um homem segundo o teu coração. Tem hora que eu vejo uns meninos aqui na igreja e falo, Jesus amado, é da idade da Esther. Senhor, queima com o teu sangue. Mas é uma realidade. Porque se eu tenho uma família firmada aqui nessa casa, eu sei o que ela está ouvindo e sei como que vai ser as práticas de dentro da casa. Então a gente precisa entender isso. Terceirização de vida. Muita gente tem feito isso. Você está culpando o passado, pode vir Ministério de Música. Você está culpando os pais. O problema é o passado, pastor. Transfere a culpa para o passado. Você não sabe lidar com você mesmo. Tem gente que parece que tem ódio de si mesmo. Aí fica culpando o passado. É porque o meu passado. O Senhor não sabe como eu sofri no meu passado. Querido, todos nós temos uma história no passado de trevas, dor e sofrimento. E eu não estou desprezando a sua dor. Mas eu estou tentando chacoalhar você para dizer que você está diante do Deus do impossível, como as crianças falaram aqui. Que não tem dor que não possa ser curada. Que não tem trauma que não possa ser apagado. E quando eu falo apagado, não é amnésia, é não ter poder de efeito e influência sobre a sua vida. Sabe, não tem decisão errada que você tomou no teu passado, que Cristo não possa ajudar você a carregar. Afinal de contas ele falou, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Não tem. Você está diante de alguém. O problema foi meus pais. Talvez seus pais nem estão mais aqui. Agora a porta que teu pai abriu, tua mãe abriu, você não precisa deixar aberta. A gente entrou em crise uma época por causa da famosa maldição hereditária. E qual que é o nosso entendimento sobre isso? É uma perseguição espiritual. Às vezes seu pai deixou uma porta aberta do adultério. Agora a decisão dessa porta ficar aberta ou fechada é sua. Vai lá e fecha. Se o teu pai deixou a porta aberta do vício. Estava conversando com o Lucas. Lucas contou a história dele para mim. Desde criança, né, Lucas? Seu pai dava um goretinho para as crianças, para os filhos. Agora o Lucas falou assim, não, você está acabando com a minha vida. Eu vou fechar essa porta. Ei, querido, há uma perseguição de fato, há hábitos, há situações que nós somos ensinados. E tem coisas que nós somos ensinados sem a gente saber que está sendo ensinado. Eu já contei aqui para vocês.
que de vez em quando eu pegava, saía do carro, descia na frente e começava a andar, e a Nayeli gritava: ô Lucelso, volta aqui, porque minha mãe está aqui, sabe disso. Meu pai tinha um hábito de sair na frente, ir na frente, deixava ela para trás. Aí a Nayeli falava: ô Lucelso, vem cá, volta aqui, pega na minha mão, vamos entrar junto. Hábito. Acho que meu pai falou assim: ó, quando você casar, você vai andar na frente, sua mulher atrás. Não falou não, mas isso foi gerado, e alguém precisa corrigir. Agora, você vai deixar a porta aberta? Pode ser a desgraça que foi na sua vida, ou que a desgraça que aconteceu, você vai fechar essa porta. Você não vai ficar terceirizando não, acabou, morre aqui. Sabe, Pilatos tentou fugir da responsabilidade, mas mesmo tentando transferir a decisão para Herodes, ele continuou responsável pela escolha final. Aqui está uma grande lição. Todos nós, assim como Pilatos, precisamos decidir o que fazer com Jesus. Jesus não deixou a opção simplesmente de admirar Ele. Jesus falou assim: você precisa me aceitar. Aquilo que eu estou apresentando para você não é uma informação, é algo que você precisa se apropriar. E a pergunta é: o que você vai fazer com isso? Talvez hoje você está aqui e você tem feito como Pilatos fez, empurrou as suas decisões, procrastinou, deixou para amanhã. Amanhã eu faço, amanhã eu tomo essa decisão. E agora você está sofrendo duramente a respeito disso. Mas há solução para a sua vida. Talvez você deixou os outros decidirem a respeito da sua vida, da sua espiritualidade. Sabe, talvez você viveu uma fé terceirizada, e hoje é dia de você falar: eu assumo a decisão de viver uma vida com Deus. Eu assumo a decisão de abandonar o pecado, os maus hábitos. Eu decido assumir a minha responsabilidade espiritual. Eu vou fechar essa porta. Eu não vou sofrer. Eu vou fechar essa porta. E sabe como vai ser o apelo hoje? Porque eu poderia chamar você aqui na frente, mas você vai ter que sair catando seu cavaco, é isso? Para vir aqui na frente. E essa palavra é para todos nós. Eu não quero deixar ninguém sem ter esse momento de resposta a essa palavra. Então nós vamos nos ajoelhar. Se você puder fazer isso, e você vai colocar diante do Senhor. Nós estamos terminando, mas você precisa responder a essa palavra. Querido, eu tenho certeza absoluta que você não só conhece a verdade, você não tem a verdade só como uma informação. Você sabe que você precisa tomar uma decisão sobre a verdade. Discernir a verdade é bênção, mas não decidir por ela é maldição. Sabe, não te falta muitas vezes entendimento, te falta coragem, mas hoje o Espírito Santo está aqui e Ele quer derramar coragem sobre você. Coragem para que você não ceda à pressão, não ceda às propostas, não negocie a sua espiritualidade, não negocie os seus princípios. Você não vai ceder por causa de outros, porque não é a multidão que define quem você é, mas Jesus de Nazaré definiu que você era filho de Deus. Foi Jesus, não foi a multidão que te deu identidade, foi Jesus. Foi Jesus. Ei, é você nessa noite que vai claramente tomar o posicionamento. Não vai procrastinar, não vai mandar Jesus lá para Herodes. Não, você vai tomar uma decisão sobre ele. É você. Não tenta escapar da responsabilidade, porque não dá, não tem como, não dá para eliminar aquilo que eu e você temos que fazer. Se nós temos que perdoar, vamos perdoar, porque Jesus nos ensinou o perdão. Se nós temos que colocar para fora o perdão, vamos colocar. Ramanabashuye karemanai, redekandarabashurekei, romanabashuye. Ore, 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 se humilhe diante da presença do Senhor. Nesse lugar Tu és real.
me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia do centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Senhor, eu quero declarar nessa noite que toda a realidade, ó Pai, que estava, ó Pai, ó Deus, pressionando os teus filhos a não decidirem a respeito do teu Filho Jesus Cristo. Eu quero, ó Pai, ó Deus, declarar, ó Pai, que força nenhuma será capaz de dominar a ação do teu Espírito, ó Pai, no coração dessas pessoas. Pai, no nome de Jesus, ó Pai, ó Deus, toda pessoa que está aqui, ó Pai, e que precisa fechar portas, ó Pai, que precisa declarar, ó Pai, ó Deus, que o inimigo não terá mais, ó Pai, acesso nem acusação, que essas pessoas tenham força suficiente, coragem suficiente para abandonar o pecado, para abandonar a culpa, para, ó Deus, ó Pai, abandonar a mágoa, o ressentimento e aceitar a verdade. Toda terceirização, procrastinação, caia por terra agora. Todo mau hábito, caia por terra agora. Eu declaro a libertação, ó Pai, de pessoas que estão acorrentadas, ó Pai, ó Deus, pessoas que estão pressionadas, oprimidas. Toda opressão de Satanás, vai embora agora, pela autoridade do nome de Jesus. Por um caminho você veio, por 7 eu te mando embora. Pega tudo que é teu e vai. Eu declaro a realidade de Cristo. Eu declaro a verdade de Jesus. Eu declaro, ó Pai, ó Deus, discípulos e discípulas posicionados, que aguardam, ó Pai, a vontade e não se submetem à pressão, que vivem a realidade do reino de Deus. Homens e mulheres posicionados, filhos e filhas posicionados, que não terceirizam, mas vivam a verdade para a glória do Senhor. Se levante.